convido você a trilhar um caminho que poderá trazer mais segurança e tranquilidade na sua relação com o dinheiro. Você, sua família e as pessoas de sua convivência poderão ter uma vida com mais qualidade e bem-estar se utilizarem dicas muito simples que serão apresentadas nesse nosso bate-papo. Chega lá, nós precisamos disso ou daquilo. Então a gente pensa assim, será realmente que isso vai ser necessário mesmo? Será se eu não passo sem? Será se tem outra alternativa, né? Porque se a gente fizer um consumo desnecessário, talvez isso vai comprometer o orçamento da família, né? E comprometendo o orçamento da família, compromete o esposo, a esposa, os filhos, prejudicando então a qualidade de vida, né? O desgaste emocional, familiar, na comunidade, tudo isso implica. E outra coisa que nós temos aqui também na nossa comunidade, que é muito importante, que eu acho que deveria ser modelo para a outra, de comprar em conjunto. Precisamos de adubo. Então reúne todo mundo, compra direto da fábrica, vem uma carreta, a gente distribui. Eu quero só um saco de insumos. Não tem problema, você vai comprar a preço de fábrica. Então isso a gente já compra insumos, adubo, sal mineral, até compras para dentro de casa, a gente vai lá num centro desses atacados aí, compra para todo mundo, o preço é diferenciado. Isso tudo ajuda o pequeno produtor. É um dos métodos que nós inserimos aqui na comunidade que está dando certo. Quando o assunto é dinheiro, sempre surge a pergunta: você consegue guardar dinheiro, poupar? Você vai conhecer agora mais algumas pessoas que podem nos ajudar a compreender a importância de uma boa administração financeira. Enquanto você escuta o que eles dizem sobre guardar dinheiro, sobre poupar, procure imaginar qual seria a percepção deles sobre riqueza. Será que estão poupando pelos motivos certos? Será que estão tendo satisfação? Precisa investir. Como é que nós vamos investir se nós não tivermos uma reserva? Nós não podemos investir. Então, se a gente investe, aqui e acolá aparece uma coisa para a gente comprar, que a gente tanto está precisando dentro da horta, vamos dizer, um triturador para triturar um capim para o gado, um arame de mais vantagem, de mais valor para a gente fazer uma cerca boa para um mangueiro para porco, um bom galpão para criar galinha. Então, nós precisamos ter esse dinheiro lá guardado para que nós tirar, para não fazer falta daquele que nós tira todos os meses. De vez em quando a gente consegue guardar um pouquinho, meio raro, né, mas tempo. E para que a senhora está guardando? Tem algum sonho? Sonho a gente tem vários, né, mas um deles é comprar um apartamento na praia, uma praia por aí, aqui do sul mesmo. E esse sonho está perto de ser realizado? Não, está muito longe, está longe. E esses que estão na panela? Esse aqui está perto, esse aqui está conseguindo ser um sonho. Né? Ismaildo poupou para construir uma casa. Não importa qual é a sua necessidade, o seu desejo, o seu sonho. Poupar é sempre uma atitude que pode ajudar a realização dessa necessidade, desse desejo, desse sonho. O que se cada vez maior o número de pessoas que usam cartão de crédito, compram a prazo em lojas de roupas e eletrodomésticos, fazem empréstimos em bancos. Nós batemos um papo muito interessante a respeito de crédito com o Elvis, funcionário do Banco do Brasil. Veja aí. Nós vemos na relação de consumo uma mudança muito grande nos últimos tempos. Nós temos um grande número de pessoas que não tinham acesso ao consumo, que estão passando a ter esse acesso. Na indústria financeira, nos bancos, isso ocorre muito. Nós temos hoje uma atenção muito grande para um público que não tinha acesso a banco, não estava presente nos bancos, não tinha crédito e sequer iam aos bancos, iam obrigatoriamente quando tinham que pagar alguma conta. E essas pessoas, de uns tempos para cá, elas passaram a ter acesso e necessidade de crédito. A evolução de oferta de crédito nos últimos tempos foi muito rápida. Não houve o concomitante preparo dessa população que está tendo acesso a esse crédito para que ela tome de maneira consciente. Depois de ouvir um profissional acostumado a conceder crédito, é importante saber o que pensam aqueles que representam o outro lado da mesma moeda. Por isso, também conversamos com diversas pessoas que utilizam crédito, seja tomando dinheiro emprestado, seja comprando a prazo. Querer as coisas a gente quer, né? E eu fico vendo, toda vez que eu vou lá no banco olhar o saldo lá, tá lá, tudo em letra cinza, bem apagadinho lá, e fica lá piscando uma luz vermelha lá todo dia, me falando
que eu tenho direito a tantos mil, que eu tenho direito a tantos mil, que eu posso trocar o carro, que eu posso fazer essa aumenta de crédito, essa aumenta de oferta, é uma coisa que foi boa, mas ao mesmo tempo, se você não tiver um controle de saber que você vai pegar aquilo ali, mas que você vai ter que pagar. A gente toma cuidado para gastar realmente na lavoura, né, comprando o adubo, comprando a semente de boa qualidade, comprando os produtos para usar ali, né, e se não for preciso gastar todo, se segura ele lá no banco para juntar com o que falta para quando chegar o vencimento pagar ele em dias, né. Graças a Deus nunca a gente atrasou os pagamentos, né, sempre pagou em dias, né, administrando como gastar ele, né? Então a gente toma muito cuidado sobre isso, né? Tem que se valer do crédito para o senhor ir bem nas suas atividades, mas também tem que ter o cuidado, não é? Não fazer brincadeira com dinheiro alheio, não é? A gente tem que ter o cuidado porque para o senhor não tropicar lá adiante, porque o crédito da pessoa é uma prioridade que o senhor não pede para ninguém, é o senhor que faz. Então o senhor tem que ter cuidado nas atividades que o senhor faz e para não faltar na hora de fazer os pagamentos, a devolução, não ficar pendente lá, porque depois que o senhor estragar o seu crédito na praça, fica ruim de voltar. O Pronaf caiu numa boa hora, numa boa parceria com a gente aqui, porque no período invernoso fica mais difícil de se produzir. E o Pronaf já caiu para nós como uma luva para a gente comprar insumos, no caso, o esterco animal, sementes, e é uma ajuda para a gente que é num período mais difícil. E como o senhor se organiza para poder pagar o empréstimo? Todos os meses da fratura mensal eu tiro uma certa quantia, vou depositando, e para quando chegar no tempo certo de pagar, não está aperreada. Veja que as opiniões do bancário que concede crédito e as opiniões dos consumidores que utilizam crédito não são diferentes. O crédito, quando utilizado de forma correta, é uma coisa boa, facilita a satisfação de necessidades, o desenvolvimento das atividades produtivas e a realização de desejos e sonhos. No entanto, o crédito também pode trazer problemas sérios. Por isso, antes de tomar dinheiro emprestado ou de comprar a prazo, é preciso analisar algumas questões. Olha só. O crédito proporciona decisões inteligentes de consumo. 3 aspectos são fundamentais. O momento de tomar o crédito, o custo do crédito e o comprometimento da renda para o pagamento da dívida assumida. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. O momento de tomar o crédito. Muitas vezes as pessoas tomam crédito de uma forma impulsiva, ou seja, poderiam adiar esse consumo para um momento mais oportuno, criar uma poupança, de forma que quando fossem realizar sua compra, elas teriam melhores condições de negociar. Isso daria uma condição mais inteligente ao processo de crédito e ao processo de consumo em si. O custo do crédito. É preciso analisar as taxas de juros oferecidas, tendo em vista que elas vão compor o valor final da dívida. E, finalmente, o comprometimento da renda. Nesse momento, tem que analisar com muito cuidado o comprometimento da sua renda com o pagamento das parcelas da dívida assumida. A pergunta é, a renda comporta o pagamento dessas parcelas? Eu ganho, o que eu vou gastar? Às vezes minha filha fala assim, mãe, eu quero isso. Eu falei assim, espera, nós vamos receber, eu receber meu pagamento, pagar as contas, e eu ver o que é que vai sobrar. Se sobrar e der para mim comprar para você, eu vou comprar, senão eu não posso fazer mais nada. Então eu me programo tudo direitinho. Eu nunca gastei mais do que eu ganhava, porque eu acho que a pessoa que aprende a administrar o dinheiro, ele consegue comprar as coisas mais na frente. Elza e Ismaildo estão com a vida financeira organizada. Para quem ainda está buscando mais controle sobre as próprias finanças, é importante conhecer o Nonato, professor municipal, e acompanhar a experiência narrada pelo Joy, que é gestor de projetos e nosso conhecido. Eu chego à conclusão que eu não sei administrar meu dinheiro, eu não tenho como controlar meu dinheiro, assim, eu não sei, não tem planejamento. E parar para analisar, né? Essa questão aí da administração da finança é uma coisa muito séria.
Porque acaba sofrendo todo mundo, não sofre só eu com o peso nas costas de querer, né, buscar mais dinheiro para suprir as necessidades, mas acaba ele sofrendo também porque cada membro da família tem uma necessidade específica e cabe, né, aos líderes, que é o pai e a mãe, a assumir essas despesas, assumir esse compromisso de sanar essas necessidades deles, né. Quando você está devendo muito, você fica muito preocupado, você não consegue sorrir, fica só pensando, cabeça baixa, né, fica em conflito direto, né. Às vezes dá um sorriso pro colega de trabalho, mas é um sorriso, aquele sorriso não muito completo, é meio amarelo, como se diz, né. Porque a satisfação pessoal vem aí, quando tudo, né, eu acho que tendo a finança controlada, as outras coisas você consegue, né, administrar também. Nós tivemos uma experiência agora com um rapaz que trabalha com a gente, que ele, ano passado, ele veio fazer parte da nossa equipe e era um cargo que tinha um salário muito maior do que ele ganhava. Mas quando ele viu o tamanho do salário que era, e por ele não ter uma experiência nenhuma de controle, de gasto, nós fomos vendo que com a grande demanda de crédito e a facilidade que tem para se comprar as coisas hoje, nós chegamos a um ponto que eu fui ver que ele não estava conseguindo mais fazer o serviço da maneira que ele fazia antigamente. Eu vi que ele estava com algum problema e chamei ele um dia lá em casa e sentamos para tomar uma cerveja e eu fui falar com ele. O que é? Me conta o que é que está acontecendo. Foi justamente quando ele viu que ele tinha um crédito grande, né, porque ele passou a ter um salário bom, então você já viu, né, o banco oferecendo dinheiro, as lojas oferecendo as coisas, e ele só olhava o valor da prestação. Ele não olhou tanto, ele não conseguiu somar o tanto de prestação que dava todas as prestações que ele fez. Então, ele começou a ter um gasto acima do que ele estava ganhando. E isso veio afetar o rendimento dele, porque ele na hora nenhuma ele parou para somar o tanto de prestação. Ele só olhava, uma prestação de uma máquina era R$80, uma prestação de um celular era R$100. O salário dele era um salário bom, de R$2.500. Então ele começou a fazer dívida, e o aumento de salário dele, que era para ter sido uma coisa boa, que era para ele ser um dos mais felizes da equipe, chegou ao ponto que ele estava deprimido, que ele não estava dando conta de pagar o total das dívidas que ele fez. Qual o passo que precisamos dar para organizar melhor a nossa vida financeira, para evitar os problemas enfrentados pelo nonato e pelo colega do João? Meu filho, ele é que age nessa parte aí. Ele é que anota o quanto eu gastei no correr do mês dentro desse produto aqui. Ele é que anota o quanto que nós requeremos de volta desse produto. Então, ele é que anota tudo, né? Ele age, como se diz, eu administro, mas quem age sempre é ele. Ele sempre está ali dentro, ele é que anota tudo, anota as despesas, por exemplo. Se nós faz da horta, vamos dizer, R$800 de horta aqui, esses R$800 ele vai notar, mas ele vai notar também o quanto eu gastei para chegar até fazer esses R$800. Administro de formas simples, forma essa que tudo que é entrado na empresa é anotado, a questão da compra de material também, tudo é anotado, né? E sempre dou prioridade para a questão das pessoas que trabalham comigo, questão de não atrasar trabalho, que você sabe, quando a pessoa é autônoma, né, sempre tem semanas que é boa, tem semanas que é ruim, né? Mas sempre a gente deixa um fundo de reserva que é justamente para isso. Eu tenho um livro de caixa, né? É através desse livro de caixa que é feito todo o planejamento, a questão do planejamento, anotar todas as coisas, tanto a venda do material como a compra de matéria-prima. É desse tipo que é feito a questão do controle, né? E sempre ter o fundo de reserva da loja, que é justamente no caso de uma quebra de um equipamento, a gente sabe onde pegar para não fracassar na questão da produção. Eu tenho controle todo anotado, né, numa agenda, tudo direitinho, todas as compras que eu faço, todos os gastos que geram de luz, de água, de gasolina, de tudo em torno desse produto, né, todo o custo que tem eu anoto, somo no final do mês, pego todas as entradas de uma unidade do bombom que eu vendo, eu tenho anotado o dia que foi vendido, né,
pessoa que comprou e está ali do lado o valor. E no final do mês eu somo todas as vendas, né, de uma feira que eu fiz, o valor total daquela feira. E no final do mês eu somo todas as entradas, diminuo do custo e vejo o lucro que dá, né? É assim, nós temos um livro caixa. Neste livro a gente coloca todas as despesas do mês. Isso é anotado durante um mês inteiro. Daí a gente coloca as despesas, as vendas. Se vendemos R$1 de biscoito, aquilo é anotado. E eu me encarrego das compras. Eu vou atrás de preços mais baixos, promoções, né, de açúcar, essas coisas básicas, né, farinha. E no final de cada mês a gente faz, soma as despesas, os lucros e divide este lucro em 3 partes iguais. Eu e ela ficamos com uma parte, cada uma, e a outra fica para o nosso caixa. Então, no mês seguinte, nós temos dinheiro para fazer novas compras. E sempre foi assim, desde o início. E a gente emprega esse dinheiro do caixa, a gente comprou batedeira, coisas assim para o nosso uso, potes, coisas que a gente necessita, tudo a gente tira desse caixa. Produção e trabalho mudam a toda hora, onde existe oferta de crédito para tudo que necessitamos ou desejamos, onde o dinheiro faz parte do nosso dia a dia, é necessário manter a vigilância com relação aos nossos hábitos de consumo. Somos consumidores responsáveis? Somos consumidores inteligentes? Temos controle sobre a nossa vida financeira? Alguns já aprenderam essa lição com os pais, com os irmãos, com os amigos, no trabalho. Outros ainda estão aprendendo. Os que já aprenderam e os que ainda estão aprendendo têm uma grande responsabilidade: dar educação financeira aos filhos e ajudar na educação financeira das pessoas mais próximas. Precisamos seguir exemplos como o de Dona Raimunda, que deu uma boa educação financeira aos seus filhos e ainda se vê como alguém que continua aprendendo. Isso é uma grande demonstração de inteligência. A educação que eu dei para meus filhos, acho que eu não me arrependi. Elas estão, até hoje, elas estão sempre firmes. E graças a Deus eles sabem muito bem administrar o que eles fazem. Desde quando completaram seus 18 anos, eles deixaram de depender de mim. Muitas vezes até me ajudo. Não tive, como se diz, dor de cabeça com meus filhos. Porque hoje eu tenho 65 anos, mas eu sei que eu não aprendi nem 1/5 do que tem para nós aprender. Porque cada dia se aprende um pouco, e nós só aprendemos quando tem uma pessoa para ajudar nós. Se não tiver uma pessoa só, não pode aprender de tudo. A gente viu e ouviu aqui, serve para mim, para você, para o Alexandre, para qualquer um. Cuidar bem das finanças é uma atitude responsável. Aproveite essas informações, faça seus controles, dê passos do tamanho das suas pernas e, acima de tudo, seja muito feliz. E pode sonhar à vontade, porque você também tem esse direito.